Dia a todos vocês que estão acompanhando essa série de lives aqui no Facebook, todo dia às 10 horas. Hoje nós vamos falar. Bom dia! Seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje é a live de número 5. Nessa live de hoje, ela vai tratar de um assunto muito interessante que, além de falar das emoções, vocês vão, tudo que se aplica à história da garotinha, da personagem do filme Divertidamente, a Riley, se aplica também aos adolescentes e também aos adultos. O filme Divertidamente, ele foi escolhido por ser um filme que teve uma orientação na sua direção feita por analistas junguianos. E como eu já me apresentei, mas vou me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Vidal, sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro, trabalho na abordagem junguiana, ajudando as pessoas a terem mais saúde, a terem mais leveza e equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Bom, agora, quando a gente pensa nesse filme Divertidamente, assim como nos contos de fadas, muitas vezes a gente pensa que contos de fadas, filmes de criança, não servem para os adultos. E isso é um grande engano, porque na verdade, tanto os contos de fadas, os mitos, quanto os filmes infantis, eles trazem uma lição de vida, eles trazem aprendizados. Nesse filme, por exemplo, a Riley era uma menina muito feliz. Aparece inicialmente no filme o nascimento dela e os pais muito felizes com o nascimento de Riley. E nesse momento já estava presente a alegria, que é a emoção representada pela bonequinha de cabelo azul. E para explicar a polaridade da psique, como tem que sempre ter o bom e o mal, a alegria e a tristeza, em 33 segundos que a alegria estava demonstrando através do sorriso de Riley, pequenininha, bebezinha no colo dos pais, a tristeza chega, que é a outra bonequinha também de cabelo azul, e coloca a mãozinha e imediatamente Riley começa a chorar. A partir daí, vocês vão perceber que alegria e tristeza, como polaridades, elas estão sempre em divergência. Uma coisa que é muito interessante, fica muito marcada, é que a alegria, ela tenta fazer os dias de Riley muito, muito felizes. Ela faz de tudo para que a Riley tenha uma vida feliz. Mas não existe só a alegria e a tristeza. Existe também os outros personagens que são representados dentro do painel de controle, onde é o cérebro de Riley, que é o medo, a Nojinho, que é a personagem verdinha, toda cheia de estilo, tem também a raiva. E isso é muito interessante, porque todas essas emoções, elas já estão dentro do cérebro de Riley desde que ela era um bebezinho. E ao longo do seu desenvolvimento infantil, na sua primeira infância e até a sua pré-adolescência, quando ela está com aproximadamente 11 anos, ela tem uma vida, podemos dizer, perfeita. Ela joga hóquei na escola, ela tem amigas e amigos, ela tem uma família composta do pai e a mãe que se dão super bem. Enfim, tudo ia muito bem na vida de Riley, até que acontece um fato. A família de Riley, o pai recebe uma proposta para trabalhar numa outra cidade, num outro estado, e com isso, Riley é obrigada a ficar longe dos seus amigos, ter que enfrentar novos desafios, ir para uma nova cidade sem conhecer ninguém. Aí acontece uma porção de situações, de chegar nessa casa que ela estava com uma alta expectativa, e chegando lá a casa não era do jeito que ela imaginava, o quarto dela não
era do jeito que ela gostaria. E apesar desses desafios, acontece um problema que dentro dela há o conflito entre a tristeza e a alegria, que ficam tentando disputar o controle da situação. E aí Riley não consegue de verdade vivenciar a sua decepção, a sua tristeza. Uma coisa que vai ficando muito clara ao longo do filme é que a alegria, com a intenção positiva de ajudar Riley a passar por essa adaptação a uma nova vida, a uma nova cidade, ela tenta o tempo todo trazer memórias felizes para fazer com que Riley consiga ficar bem, ficar feliz. E essas memórias, se vocês assistiram um filme, vocês devem se lembrar, são aquelas bolinhas. As memórias amarelinhas, elas são as memórias felizes, né? As memórias alegres. As que têm uma tonalidade azulzinha são as tristes. As verdinhas são as de nojo, de rejeição, que foram legais. E as memórias mais lilazes ou roxinhas são as que refletem o medo. E a vermelhinha simbolizando as memórias em que ela sentiu muita raiva. Se vocês observaram, no filme existe aquele painel cheio de bolinhas. Aquelas bolinhas contêm lembranças de experiências positivas, experiências negativas que a Riley vivenciou. E é assim que é na nossa psique, que se formam os complexos. São reuniões de lembranças de fatos que acontecem positivos e negativos ao longo da nossa trajetória de vida, que ficam armazenados naquelas memórias que vão, quando a pessoa dorme, né, quando a Riley dorme, o que acontece? É preparado os sonhos, enquanto isso tem os personagens que vão limpando do cérebro de Riley as lembranças que não vão precisar ficar, não vão precisar ser preservadas. E é muito interessante também porque mostra que as memórias têm classificações. Tem memórias que são muito importantes. E aí eu chamo a atenção para vocês do que a gente vem conversando ao longo dessa semana. Da importância de quem é pai, de quem é mãe, de prestar atenção ao que fala para o filho, a sua forma de lidar com as crianças. Porque tudo isso que é falado vai ficando na cabeça da criança e muitas vezes isso vai para uma memória base, né, que é uma memória, que são as memórias mais importantes. Por quê? Porque elas moldam aspectos da personalidade. E é através dessas memórias base que vão sendo formadas as ilhas da personalidade. Então, como Jung dizia, o ser humano, quando ele nasce, é como se fosse a psique, um imenso mar, um imenso oceano. E a partir desse imenso oceano surgem ilhas de consciência. Essas ilhas de consciência são representadas lá na história de Riley. Elas são configuradas e quando ela é bem pequenininha, o nome que se dá a essas ilhas da personalidade estão relacionadas às atividades que Riley faz com mais frequência e que ela gosta mais, que é a ilha do hóquei, porque Riley joga hóquei. A ilha da bobeira, que é aquela coisa da criança, da imaginação, da criatividade, da fantasia, das brincadeiras que ela faz com as amigas ou com os pais. Tem a ilha da amizade, que representam os laços que Riley tem, tanto com os pais quanto com os amigos. A ilha da honestidade, que armazena os conteúdos de valores, de princípios morais e éticos. E a ilha da família, que simboliza a relação que ela tem com o pai e com a mãe. Porque só aparece, né, a família nesse sentido, não aparece a família extensa. Então, é bem legal você observar que quando ela adormece, as memórias de longo prazo, elas vão sendo sugadas para ir para o inconsciente. Então é muito legal porque se vocês assistiram o filme, vocês vão ter a oportunidade de ver a personagem, a reação dela às suas emoções e
lá no painel de controle, onde ficam os personagens que simbolizam as emoções, vocês vão observar que eles ficam tentando o tempo todo ajudar Harley nessa empreitada de se adaptar a uma nova situação depois da mudança da família para uma outra cidade. E é muito presente a discussão entre alegria e tristeza, porque o tempo todo a tristeza acaba fazendo intervenções que causam problemas e a alegria fica o tempo todo tentando consertar. E de uma certa forma a alegria até se aborrece com a tristeza, porque ela toda hora ela tenta organizar as lembranças de Harley e acaba fazendo uma tremenda confusão, e as duas, alegria e tristeza, acabam sendo sugadas para o inconsciente. E essa parte é muito interessante porque sem a alegria e a tristeza controlando o painel de controle, quem tem que assumir? A raiva, o nojinho, que é aquela personagem verdinha, e o medo. E Harley, sem ter no centro da sua consciência, no seu ego, a presença de alegria e tristeza, começa a ter uma mudança no seu comportamento. Começa a ficar um pouco mais introvertida, um pouco mais triste e com isso ela inicia um processo de depressão. E quantas crianças que têm depressão na infância e muitas vezes os pais não se dão conta, não percebem. Então é muito importante quando há uma ruptura, há uma perda, há uma mudança muito drástica na rotina da criança, até mesmo mudança de um colégio, de uma cidade, de um bairro para o outro, ou de um estado para o outro, ou de um país para o outro, é muito importante que os pais fiquem atentos a como a criança reage, porque a criança muitas vezes ela não verbaliza a tristeza que ela está sentindo, a decepção, o que ela de verdade sente. E no filme mostra muito isso. Então, o que aconteceu? A tristeza, numa dessas confusões que ela ficava tentando ajudar a alegria, mas acabava muito atrapalhada, ela apaga as ilhas. Quando apaga as ilhas, a Harley, aqui no centro da consciência, a Harley fica deprimida, muito triste mesmo. E a primeira ilha que desaba, além de estar apagada, vai desabar, é a Ilha da Amizade. Porque a Harley começa a se comunicar com uma amiga através do notebook e ela descobre que a amiga agora está jogando hóquei com uma nova menina. E isso faz com que ela fique desesperada. E por causa disso, ela acaba simplesmente rompendo a amizade e aí a Ilha da Amizade desaba. Depois, durante o sono de Harley, surgem os personagens que vão apagando as lembranças, que são as lembranças que estão mais lá no inconsciente, que são as mais esquecidas. E lá bem, conforme a criança vai se desenvolvendo, vai ficando mais amadurecida, entrando na pré-adolescência, a terra da imaginação, que é onde tem as brincadeiras, os amigos imaginários, tudo isso vai sendo jogado cada vez mais para o inconsciente. E chega um momento que alegria e tristeza, correndo de um lado para o outro lá no inconsciente, tentando pegar o expresso do pensamento para voltar para o painel de controle, que seria o centro, né, de controle do cérebro de Harley, ele vai, elas duas passam por diversas aventuras e passam inclusive por esse lugar que é a terra da imaginação. E aí vocês podem ver o quanto que é importante a imaginação da criança, a criatividade, e estimular isso nas crianças, que elas possam ser realmente crianças, possam desenhar, possam pintar, possam fantasiar, porque esse mundo da imaginação é que vai ajudar com que ao longo do desenvolvimento essa criança se torne um adolescente mais saudável, se torne um adulto mais saudável. E isso é muito bacana, quando a criança tem a oportunidade de realmente viver e ser como uma criança. Uma coisa que chama atenção é que o tempo todo a alegria está tentando melhorar o astral
da tristeza. Ela tenta de todas as formas, ela fala, ela conta história, ela faz de tudo, chegando ao ponto dela ir andando com as memórias, que são as memórias base de Riley, numa sacolinha, e ela vai arrastando a tristeza com ela. Aí tem uma parte do filme que a alegria se toca de que ela está agindo de forma errada, que a tristeza, como uma emoção, ela tem a sua importância, ela tem o seu valor. E a tristeza, que até então estava sendo vista com olhos assim negativos pela alegria, a alegria finalmente reconhece na cena em que a tristeza está conversando com o amigo imaginário de Riley, o Bing Bong. Ela vê o quanto que a tristeza, conversando com ele, o ajuda e o faz com que ele anime. Então, assim, muitas vezes, quando você encontra um amigo e o seu amigo está muito triste, e qual é a tendência natural? É a gente querer falar palavras para incentivar, para tentar tirar o amigo daquela tristeza. E sendo que é importante, as emoções, todas elas são importantes. Vivenciar a tristeza também é importante, embora o ser humano, hoje em dia, como vivemos num mundo acelerado, em que a gente quer tudo de imediato, quer tudo para aqui e agora, muitas vezes a gente não quer sofrer, não quer experienciar a tristeza, não quer lidar com frustração. E quando a gente sente uma frustração, o que a gente faz? A gente vai correndo buscar um remédio. A famosa pílula azul da alegria, né? Vamos no médico e pedimos um remedinho para acalmar a nossa tristeza, a nossa ansiedade, a nossa insônia e não lidar com essas dificuldades. Então, foi muito interessante que bastou que a alegria percebesse o quanto que a tristeza ajudou o Bing Bong, que era um amigo imaginário, para que ela começasse a se dar conta de que a alegria, ela era uma emoção importante, sim, mas o ser humano, ele não tem que necessariamente ser feliz 24 horas por dia. O mais importante é o ser humano vivenciar o seu dia com presença. Então, se num determinado parte do dia acontece uma coisa que não é legal, que é triste, ok sentir tristeza, ok sentir raiva. Quando você tem uma explosão de raiva, quando você fica aborrecido, ok. São emoções que você precisa aceitar e conviver. Mas tem muitas pessoas que elas renegam as suas emoções. As pessoas têm uma cultura de achar que você tem que ser feliz 24 horas por dia, que você não pode sentir raiva, que você não pode expressar certas emoções, como medo, como nojo. As pessoas ficam muito presas dentro de uma persona, tentando se ajustar socialmente e não demonstram o que elas sentem. E isso é muito triste. É muito triste porque a gente acaba vivendo no meio de pessoas que não são autênticas, não são verdadeiras, que vivem em busca de uma felicidade plena que não é assim. E o filme, Divertidamente, olha como que é interessante, é um filme feito para crianças, mas que qualquer adulto que sentar e assistir vai se emocionar e vai compreender a importância das emoções, de todas elas. Que não é só a alegria que tem que ter o comando do painel de controle. E o filme mostra muito bem isso. Que se todas as emoções estiverem em equilíbrio, estiverem em harmonia, a pessoa fica muito mais plena e feliz. Porque o que acontece na história da garotinha, da Riley? Quando a alegria e tristeza são sugadas pelo tubo e são levadas para o inconsciente, e há o apagão nas ilhas, né, da personalidade, o que acontece com a Riley? Ela fica muito triste, ela entra num processo de depressão. E com a Riley muito triste, ela começa a mudar o seu comportamento. E a sua família começa até mesmo a estranhar esse comportamento. Quem fica no controle, no centro de controle, né, que seria o centro da consciência, o ego, ficaram a raiva, o nojo e o medo. E eles ficam tentando fazer um papel que não é o deles. Eles ficam tentando substituir a alegria. E aí eles tentam pegar lembranças felizes. Eles tentam fazer o que
não é genuíno deles. E, obviamente, que isso não dá certo. Riley continua cada vez mais triste. Até que o Raiva tem a ideia de fazer com que ela fuja de casa. Porque o Raiva, ele fica muito chateado, porque por ser a Alegria a chefe, né, lá do painel de controle, a Alegria não deixou Riley sentir a tristeza dela. Ela não passou pelo luto de ter que ir morar numa outra cidade, ficar longe dos seus amigos. Ela não passou por isso, porque a Alegria ficou super protegendo o Riley o tempo todo, tentando dizer que tudo ia ser lindo, maravilhoso. O Raiva, ele fica chateado e tem a ideia de fazer com que Riley volte para sua cidade de origem e volte para a vida anterior dela, porque ele fica chateado dela não ter podido ter o direito de escolher. Ela foi acompanhando os pais e a Alegria foi tentando fazer com que ela ficasse feliz o tempo todo, escondendo a sua real tristeza, que era de ter perdido a convivência com seus amigos, mudado de escola, mudado de cidade. E justamente quando há essa situação que a raiva, nojinho e o medo estão lá no painel de controle, ele coloca essa ideia na cabeça de Riley de fugir de casa. Nesse momento que ele coloca essa ideia, até fazer Riley romper com seus princípios e valores, essa ideia vai fazer, porque ela vai pegar escondido na bolsa da mãe o cartão dela para comprar passagem para retornar de ônibus para a cidade dela de origem. E quando ela faz isso, a Ilha da Honestidade desaba lá no inconsciente. E aí, o que acabou acontecendo? Tem mais umas coisas que eu gostaria aqui de falar. Bom, enquanto Riley, muito triste, entra no ônibus para fugir de casa, seus pais estão super preocupados com ela, a Alegria está lutando para voltar para o painel de controle. E aí, já na parte final do filme, quando Alegria e Tristeza conseguem chegar no centro de consciência, elas batem no vidro e a Nojinho irrita o Raiva e consegue resgatar a Alegria e Tristeza. E aí você percebe nitidamente que a união de todas as emoções, elas trabalhando em conjunto, é que faz com que realmente a Alegria e Tristeza consiga a vitória de conseguir retornar ao centro da consciência. E o barato de tudo isso é que, justamente por todas as emoções terem se unido para uma ajudar a outra, é instalado um novo painel de controle, e nesse novo painel está lá a oportunidade de todas as emoções terem o seu momento e poderem atuar. Não é mais uma predominância só da alegria. E isso foi muito simbólico, porque a partir daí Riley entra na adolescência, ela faz aniversário de 12 anos, ela se reconcilia com os pais, ela sofre, chora o luto da separação de verdade, ela pode realmente sentir a dor da perda dos amigos, da escola, da cidade dela de origem, e consegue superar a depressão. E consegue, a partir daí, ter um equilíbrio de novo na sua vida psíquica, porque além de sair da depressão, ela volta a jogar hóquei, ela faz novos amigos, ela vai para nova escola e começa a ter novas amigas e se relacionar com outras meninas, ela supera essa fase tão difícil. Mas por quê? Porque as emoções compreenderam que uma não é melhor do que a outra. Todas juntas é que fazem a diferença. Todas juntas é que fazem com que a pessoa consiga de verdade ter uma vida plena e feliz. Então, esse filme Divertidamente deixa essa mensagem, é uma mensagem bem bacana, que serve para quem é pai, para quem é mãe, mas serve também para nós adultos, que muitas vezes tentamos sufocar as nossas emoções. Então, amanhã, sábado, nesse mesmo horário, vamos fazer a live sobre o episódio 2 da série Annie with E. Então, se você assistiu a série, se você gostou, não perca. Vamos fazer também uma análise junguiana dessa série, do episódio 2. Espero todos vocês. E as dúvidas e perguntas que você
quiser deixar aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder. Agradeço a você que está me assistindo aqui agora e a você que vai assistir posteriormente o vídeo. E continue com a gente, que todos os dias aqui às 10 horas vai ter sempre novos conteúdos sobre diversos temas da nossa vida, aproximando a psicologia da realidade da vida e fazendo com que você possa refletir e trazer um pouco mais de alento, um pouco mais de alegria, de autoestima, de saúde física e psíquica para suas vidas. Fique com Deus, gratidão.